Seja muito bem-vinda a essa terceira aula do workshop Conexão entre Mulheres. Eu sou Ana Patrícia, nós estamos construindo juntas o caminho que você vai seguir passo a passo para chegar no próximo nível do seu trabalho com mulheres. Seja começar um trabalho do zero, expandir o seu trabalho atual ou ter mais resultados sem ter que sacrificar a sua saúde e a sua vida pessoal. Hoje vamos falar sobre como a escuta da sua própria história e a reconexão consigo mesma é a via mais poderosa e verdadeira para ajudar outras mulheres nas transformações delas, onde quer que você esteja, nas mais diferentes áreas profissionais. E nesse vídeo eu vou ensinar como você pode montar o seu primeiro círculo de mulheres, responder comentários e algumas dúvidas muito importantes sobre trabalhar com mulheres e ainda vou explicar um pouco mais sobre esse lindo programa que é o Mentoring. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você volte lá. Assiste primeiro para você compreender tudo que eu estou falando, tudo que eu já ensinei. Nas últimas 2 aulas eu te contei um pouco da minha história, sobre como eu comecei a trabalhar com mulheres depois que eu passei por uma crise aos 30 anos e por um momento pessoal de dor, de questionamentos. E a partir daí eu precisei fazer um mergulho em mim mesma e me reconectar com a minha própria força feminina. Eu também te contei sobre como eu virei essa chave dentro de mim e como aquele momento de crise tão profundo e cheio de significado na minha vida se transformou na origem de um trabalho que já tocou milhares de mulheres de diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil. Falei ainda nas aulas anteriores sobre 4 dos 9 pontos fundamentais que eu desenvolvi para se trabalhar com mulheres, que é exatamente o método que eu ensino para as minhas alunas do Mentoring. Além de muitas outras ferramentas, exercícios, vivências, do embasamento teórico para trabalhar com mulheres em grupos ou individualmente de forma conectiva e leve. Então, se você não viu, vai ver enquanto ainda dá tempo, porque logo logo essas aulas vão sair do ar. Antes de tudo, eu preciso agradecer todos os comentários. Que lindo ficar sabendo de tantas mulheres a serviço das mulheres. Fiquei também muito tocada com as histórias de vida singulares, marcantes e emocionantes que vocês compartilharam comigo. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a todas as mulheres, minhas alunas, que ajudaram através dos seus depoimentos, contando como foi para elas participar do mentoring, das imersões presenciais comigo e ajudando com isso a inspirar essa comunidade que nasceu aqui dentro desse workshop. Aqui nós olhamos para nós mesmas para estarmos aptas a servir as mulheres, a realmente ajudá-las. Aqui é um lugar onde nós olhamos para o nosso feminino, para a nossa história e para a nossa força interna. E mais ainda, para como você pode, de uma forma leve e transformadora, criar esses espaços com as mulheres à sua volta, a partir das suas habilidades e da sua própria história. Aqui também é um espaço onde nós podemos partilhar, através das mensagens, dos comentários aqui na página, um pouco da mudança de olhar que já aconteceu ao longo dessa semana do workshop, como muitas de vocês já me contaram. Eu quero te contar que existem várias maneiras de você iniciar um círculo de mulheres. Se você quer começar do zero, se for o seu primeiro círculo, eu sugiro que você faça um evento gratuito, ou melhor ainda, trocando com as mulheres por 1 quilo de alimento que você poderá doar para alguma instituição da sua cidade. Esse evento pode ser uma palestra ou um mini encontro do Círculo de Mulheres. Para este encontro gratuito ou com entrada de alimento, convide as suas vizinhas, suas amigas, conhecidas, as mulheres com quem você convive na igreja, na academia, no salão, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja. Mas você precisa ficar focada nos 2 objetivos deste encontro. Primeiro objetivo, contar um pouco da sua história, compartilhar a sua transformação e o porquê que você reconhece o círculo como um espaço importante de transformação para a sua vida. Agora, é claro que você só vai conseguir fazer isso se você passou por essa transformação. E aqui, com muita clareza, com muita honestidade com você, eu recomendo totalmente que você primeiro passe pelo processo. Primeiro você participe de um círculo de mulheres para depois se tornar uma facilitadora. Afinal, nós só recomendamos às mulheres aquilo que sabemos que foi bom para nós mesmas, aquilo que teve impacto na nossa vida. E eu também recomendo que você faça uma capacitação para aprender a profissionalizar o seu trabalho. Inclusive para aprender a cobrar, a lidar com essa importante energia de troca do dar e receber, sobre a qual nós vamos falar um pouco mais hoje.
Se você já possui um círculo de mulheres, se você já passou por algum como participante, ou se você já faz como facilitadora, esse procedimento, esse passo a passo sobre como começar com eventos gratuitos e como fazê-los, vai te ajudar a encher os seus grupos. No Mentoring eu conto mais detalhadamente sobre como que eu fazia no início, o que deu mais certo, o que eu mudei. E eu tenho um curso bônus inteiro sobre como fazer círculos de mulheres, mas só com essa dica aqui você já vai poder começar a colocar a mão na massa. Em algum lugar aqui mesmo nessa página você vai ganhar um PDF com esse passo a passo todo descrito para você baixar e para você não se esquecer de nenhum detalhe e poder usar aí na sua cidade, na sua realidade. Agora eu quero responder as perguntas que as mulheres me trouxeram, que surgiram aqui no workshop, e também esclarecer alguns dos mitos que muitas vezes impedem as mulheres de colocar a mão na massa, de começar um trabalho, seja qual for, com mulheres. Ou ainda mitos que prejudicam a sua capacidade conectiva, a sua escuta, e impede as mulheres de ampliar seus trabalhos para poderem ter mais resultados e trabalhar também de uma forma mais leve, mais ajustada, mais adequada na sua liderança feminina. Eu já te contei sobre o impedimento que eu considero que é o mito número 1. Eu vou relembrar agora porque ele é muito importante. O mito número 1 são as mulheres que se tornam as eternas aprendizes, ou seja, que nunca se sentem prontas para começar. Muitas mulheres pulam de uma formação para outra, de um curso para outro, mas nunca colocam em prática o que aprendem. E aí você pode me perguntar, Ana, mas o que se oferece com mentoring para ensinar as mulheres a trabalhar com mulheres? Não é mais um curso? Não é mais uma formação também? E eu te respondo que não, mas não mesmo. É claro que tudo que eu aprendi com todas as formações que eu fiz até aqui, que foram muitas, está presente no mentoring. Mas o que vai realmente ajudar você é a minha experiência, é uma metodologia que eu desenvolvi. São os erros que você vai poder não cometer, porque eu já cometi. É aprender a partir da minha experiência desde 2003. E com isso, eu não estou dizendo de nenhuma forma que nós não precisamos de cursos e formações, que nós não precisamos nos atualizar constantemente. É claro que precisamos. Eu mesma me atualizo sempre. Mas um método e a troca de experiência com quem já fez o caminho, no caso eu e as outras mulheres que estarão com você na mesma turma, que já estão com a mão na massa, que já fazem círculos, que já têm experiência, vão estar ali para ajudar a expandir o seu trabalho. E isso serve como uma mola propulsora para que você se lance confiante. E lembre, nós precisamos de conhecimento, prática e repetição. Como o meu objetivo é que você inicie a sua prática profissional, eu criei uma receita de bolo. Ou seja, para quem quer começar um círculo de mulheres, por exemplo, eu criei um curso bônus inteirinho especialmente para isso, ensinando tudo que eu aprendi sobre como montar, como sustentar e como expandir um círculo. Nesse curso bônus, eu explico todos os temas dos círculos, como montar a estrutura de cada um deles, quanto tempo usar para cada parte dos círculos que eu criei e aperfeiçoei depois de todos estes anos. E para cada parte, qual é o objetivo onde você deve chegar com as mulheres, com as explicações sobre todos os tipos de vivências e como é que você elege uma e conecta essa vivência com cada eixo temático. Eu ensino ainda o objetivo de cada um dos temas necessários, dos temas secundários, dos temas específicos para cada tipo de círculo. Além disso, 2 encontros online ao vivo comigo de mentoria, somente sobre a sua prática profissional, sobre o seu próximo passo, para tirar todas as suas dúvidas e colocar a mão na massa. Então agora eu vou ler aqui e responder para vocês algumas das perguntas que surgiram aqui. Primeira questão. Ana, eu preciso de ajuda para trabalhar com mulheres? Eu já sou mulher, eu sei tudo o que eu passei, eu acho que eu não preciso de um método. Sim, nós todas somos mulheres e por isso mesmo é muito fácil que a gente se misture com as questões da outra mulher, que a nossa escuta esteja reduzida, obstruída pelas nossas próprias questões internas. Ou que você cometa um erro muito comum que as mulheres cometem quando estão trabalhando com as outras, que é universalizar a sua própria história e as suas próprias soluções emocionais. Se você já trabalha com mulheres, eu não sei como foi para você,
Mas para mim, o trabalho só deslanchou realmente depois que eu desenvolvi uma metodologia testada a partir de tudo aquilo que as mulheres mesmas me mostravam, me diziam, dos feedbacks delas sobre o que mais ajudava e o que mais impactava de fato a vida delas. À medida também que eu fui podendo comparar aquilo que funcionava e o que não funcionava para elas e fui tirando o que não funcionava e adaptando, modificando e melhorando a qualidade do trabalho que eu oferecia. E com isso, eu criei o meu método Conexão Entre Mulheres. A segunda questão importante que eu escolhi para falar para vocês é a seguinte: Ana, eu preciso ser psicóloga para trabalhar com mulheres? Não, mas é claro que depende do tipo de trabalho que você quer desenvolver. Se o seu sonho é fazer um trabalho como o meu, um trabalho terapêutico, ou se você quer fazer uma psicoterapia de grupo, aí sim você precisa fazer uma formação, uma faculdade de psicologia para fazer isso. Agora, isso não significa que você não pode liderar trabalhos com mulheres que vão fazer a grande diferença na vida dela, porém outros tipos de trabalho. Como eu já te disse, existem círculos de estudos mitológicos, o sagrado feminino, círculos ligados à maternidade, à mamãe e bebê, ONGs e grupos voltados a questões sociais e de gênero, inclusive ligados a questões de violência contra a mulher, grupo dentro de várias igrejas, das mais diferentes, grupos de danças circulares, terapias naturais, ginecologia natural, xamanismo, grupos de todos os formatos e tipos. São ilimitados. Para cada tipo de trabalho, você vai precisar levar seu conhecimento e a sua formação específica, além de construir a sua prática. E é nessa hora da prática que eu posso te ajudar com o meu método e com o passo a passo. Hoje eu tenho várias alunas desenvolvendo diferentes tipos de círculo, como é o caso da Luciana Zoccoli, que criou um círculo literário que eu te contei, da Neide Moura e da Carminha, entre várias outras que fazem lindos trabalhos como líderes de mulheres dentro das suas igrejas. A Juliana Arruda, que é pró-reitora da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro e fez círculos com as mulheres na comunidade rural. A Juliana Nogueira, que faz círculo de danças circulares. A Raquel Toscano, que saiu da primeira turma do Mentoring fazendo um círculo fitoenergético. A Denise, que criou um círculo lindo para mães LGBT. A Castorina Zimmer, que já fazia círculos femininos e ampliou seu trabalho com arte-terapia. A Regina Borowski, que começou um trabalho online sobre meditação para mulheres. A Cristiane Vargas, que criou um trabalho também online sobre sexualidade. E este movimento lindo de servir e cuidar das mulheres que não tem fim. Mas isso já é o suficiente para você compreender que não só as psicólogas, mas muitas mulheres em diversas áreas, com seus saberes, com suas histórias, estão servindo muitas outras mulheres através de diversos círculos. Bem, os 4 pontos que eu te ensinei nesse workshop, dos 9 pontos fundamentais que eu desenvolvi, que eu aprofundo e ensino no Mentoring, são os ingredientes para uma postura, para se conectar com as mulheres, para ampliar a sua escuta, para melhorar a sua empatia e a sua conectividade. A partir disso, você terá uma metodologia para trabalhar com mulheres que vai tomar a forma que você der ao seu trabalho. Juntas, podemos clarear para você mesma o propósito do seu trabalho e você poderá, através de uma ampliação da sua própria percepção, fazer um raio-x sobre como está a sua postura diante das mulheres. E o que é que você precisa nesse momento ajustar. E assim você vai ajustar e isso vai trazer novos e ótimos efeitos para o seu trabalho. Maior leveza, melhor comunicação, maior capacidade de lidar com as diferenças, de acolher mais mulheres e assim por diante. E é isso que impacta o resultado e faz expandir o seu trabalho. Uma outra pergunta importante que eu recebi foi: Ana, isso funciona para quem não trabalha com grupos? Sim. A conexão entre nós, mulheres, ela começa entre 2 mulheres. Na verdade, ela começa lá atrás, na relação com a nossa própria mãe, que é a mãe de todas as relações da nossa vida. No nosso trabalho com as outras mulheres, cada uma delas funciona como um espelho para nós. Diante de algumas, você vai ter uma grande facilidade, um grande prazer de trabalhar. Diante de algumas outras, você sentirá um peso, às vezes uma tendência a julgar, uma dificuldade para escutar e para acolher aquela mulher porque ela é muito diferente de você. À medida que você ampliar a sua percepção sobre si mesma, mergulhar na sua história, você vai passar a compreender as dinâmicas diferentes das mulheres.
E é isso que te tornará mais apta para lidar com as diferenças, para atender qualquer mulher com mais generosidade e menos crítica, olhando para a história pessoal, para o que está atrás daquilo que aciona as suas próprias resistências e os seus julgamentos. Outra pergunta foi assim: Ana, as dificuldades que eu tenho para trabalhar com as mulheres não são minhas, as mulheres é que são difíceis. Sempre que eu ouço isso, eu lembro de uma frase sistêmica que é a seguinte: quando uma pessoa muda, todo o seu sistema muda. Quando eu mudo a minha maneira de agir, eu convido a outra pessoa a mudar a forma de agir dela. Quando uma mulher trabalha com outras mulheres, como eu já te contei no primeiro vídeo, o que acontece é que emerge tudo da história emocional dela. A forma como ela se relacionou com a mãe e com as mulheres da origem e da família dela vão aparecer ali dentro do trabalho. Se eu considero que as mulheres são difíceis, competitivas, não confiáveis, eu preciso primeiro olhar para mim mesma, para a minha relação com as mulheres e com o feminino dentro de mim, na minha história. Eu, Ana, tenho uma atenção tão grande a isso que eu criei toda a primeira etapa do mentoring exclusivamente com um conteúdo de aprofundamento e transformação pessoal para cada facilitadora, para cada mulher profissional. Eu sei por tudo que eu precisei curar em mim mesma e por tudo que eu já escutei das mulheres que nós só levamos outra mulher até onde nós mesmas fomos dentro de nós. E isso é muito sério. E que olhar para isso é uma etapa fundamental, é para mim um pilar deste trabalho. Eu ofereço 4 módulos inteiros somente para ajudá-la a se conectar consigo mesma, se escutar, olhar para a sua história. É uma parte grande e importante do trabalho. Aqui, lembre-se, melhorar a si mesma é uma ferramenta para servir as outras mulheres. Por exemplo, se eu me relaciono com as mulheres e tenho uma crítica profunda, eu crio uma história, um rótulo do tipo: as mulheres são difíceis, as mulheres são assim mesmo. Assim, toda vez que eu me encontro com uma mulher, eu penso: vai ser trabalhoso, ou essa mulher vai me dar trabalho, ou esse grupo vai ser difícil, ou algo do tipo. E eu passo a me relacionar com elas exatamente nesta dimensão difícil e trabalhosa. Então, que opção eu deixo? O que eu vou encontrar se eu já me defendo, se eu não tenho abertura para que possa ser diferente? Quando eu ajo dessa forma, eu não estou realmente aberta para me relacionar com as mulheres, para ouvi-las, para ouvir as histórias delas. Eu quero estar certa, eu quero ter razão. Você compreende que será necessária uma mudança de postura? E uma outra questão muito frequente e importante: Ana, como eu posso cobrar por um trabalho com mulheres? Eu faço de graça, eu não sei cobrar, eu não sei que preço que eu coloco no meu trabalho. Então vamos lá. Primeiro eu quero te dizer como eu, Ana, olho para o dinheiro. Para mim, o dinheiro é uma parte ativa da vida, é fruto da vida, porque ele é fruto do nosso tempo, do nosso trabalho, do que nós aprendemos, do que recebemos dos nossos pais, especialmente porque nós utilizamos todo o nosso tempo, que seria um tempo de estar com nossos filhos, com nossa família, para gerar dinheiro. Segundo, eu aprendi, depois de conhecer o trabalho sistêmico das constelações familiares, a lei do equilíbrio nas trocas. Em todas as relações humanas, precisamos equilibrar o dar e o receber. O dinheiro e a abundância são frutos de uma troca justa entre as pessoas. Eu ofereço, através do meu trabalho profissional, algo de real valor para as mulheres. E para que haja equilíbrio entre nós, para que eu não fique numa postura acima delas, ou seja, para que ao doar eu também receba. E para que elas, ao receberem o meu trabalho, também me deem algo, é preciso que se estabeleça uma troca. Se eu gero valor a elas, eu estou contribuindo com a formação profissional, com o desenvolvimento pessoal de cada uma. E elas terão um retorno pessoal, profissional, nas relações, na família, a partir da nossa troca justa. É um movimento para o mais, onde todas ganham. E também para que elas possam tomar o trabalho, ou seja, para que ela faça valer, para que realmente ela bote em prática o que ela aprendeu, para que ela faça as mudanças na vida dela, com aquilo que eu estou entregando, e para que elas possam se comprometer com esse trabalho, é preciso que haja equilíbrio e troca na nossa relação. Terceiro,
Eu estou falando de um trabalho profissional, para o qual houve um investimento de muitos anos, desde 1998 como psicóloga, com muitas formações que me permitiram dedicar muito do meu tempo para o trabalho com as mulheres. Então, receber por isso é um fluxo de abundância para mim, é uma bênção, é uma maneira de honrar todo o esforço de vida que eu investi para conseguir entregar esse trabalho como o meu melhor, da forma como melhor eu consigo entregar hoje. Se você deseja fazer um trabalho voluntário, lembre-se sempre de abrir espaço para receber. Sempre lembre que todo ser humano tem algo a nos dar. Encontre uma maneira de equilibrar a sua doação, o seu tempo, para não ficar totalmente desequilibrado e muito pesado para você e para você não adoecer, como muitas pessoas adoecem. Veja que em alguns casos a troca pode ser feita de outras maneiras. Só é necessário ser algo que realmente represente uma contrapartida pelo seu tempo, pelo seu esforço, pelas suas formações e estudos. Desta maneira, todas se sentem doando, em fluxo, todas ficam bem no movimento para o mais. Então vamos para mais uma pergunta. Ana, se eu não tiver um foco em trabalhar com mulheres diretamente, vou me beneficiar mesmo assim? Esse caminho de reconexão serve para toda mulher. Para a gente olhar de uma forma nova para nós mesmas, para o nosso interior, para a gente se reconciliar com a nossa história, com a nossa origem, com quem nós fomos, para a gente resgatar antigos desejos e sonhos guardados nas prateleiras da vida, para nós nos curarmos daquilo que precisamos, é preciso que a gente se reconecte. Muitas mulheres entraram no mentoring sem o propósito de trabalhar com mulheres e ao longo do caminho se apaixonaram por essa causa e criaram lindos trabalhos e começaram os seus círculos. Então, é uma escolha. Mais uma questão importante. Como auxiliar as mulheres a se empoderarem? Essa é uma pergunta que eu escuto muito. Eu presenciei nos grupos com as mulheres, ao longo de todos esses anos, muitas e lindas transformações, como eu já disse para você. Mas é muito importante deixar claro aqui o que eu penso sobre isso. Para mim, só é possível que cada mulher empodere a si mesmas. Qual é então o nosso papel? O que nós podemos e devemos fazer, e estamos a serviço disso, é justamente criar os espaços de acolhimento, espaços de cura e de verdade, com uma escuta ativa. Estes espaços permitem a autoconsciência, são favoráveis às transformações das mulheres, são espaços de apoio a elas, num ambiente de respeito às diferenças com uma profunda empatia. Nestes espaços, as mulheres se empoderam. Quando elas percebem que elas são escutadas, que elas são enxergadas, que outras mulheres passaram pelas mesmas dores que elas e que elas são respeitadas, ninguém mais segura uma mulher que se torna dona da sua própria história. Quando uma mulher se escuta, ela escolhe, no tempo dela, se empoderar da sua própria história, com autonomia, tomando a sua vida nas mãos. Mas é preciso que haja respeito também para aquelas que ainda não despertaram para isto. Cada uma desperta no seu tempo. Às vezes, algumas mulheres que fizeram mentoring também me perguntam: Ana, será que eu vou conseguir aplicar? Naturalmente, quando a gente se transforma, a gente muda de lugar na vida. É como uma dança. Você não consegue mais, você não cabe mais naquele lugar antigo. É impossível que a gente se conecte, se permita encher por um trabalho e ele não transborde de alguma forma na nossa vida para fora de nós. É lindo ver como várias mulheres, inúmeras alunas, como a Jaqueline, a Luciana e a Carol, que eu já te contei nos últimos vídeos, e dezenas de outras alunas, que encontraram a sua forma, o seu caminho de aplicar o que elas aprenderam, de colocar à disposição das mulheres. E aqui, novamente, é importante que você observe o seguinte: nós precisamos de conhecimento, prática e repetição. Os fundamentos dessa metodologia que eu construí vieram da ação com as mulheres. Eles funcionam porque estão conectados com o como fazer. E não são simplesmente teorias sobre o que fazemos. A outra grande pergunta é assim: Ana, vai funcionar para mim? Existem duas respostas possíveis para essa pergunta. Algumas mulheres vão pensar assim: isso só funciona porque é a Ana. E outras mulheres vão pensar assim: se funcionou para ela, também funciona para mim.
A primeira resposta, isso só funciona porque a Ana, ela é focada no problema. A segunda resposta, se funcionou para ela, funciona para mim, é focada na solução. Depois de todos estes anos e agora ensinando tudo isso no Mentoring e em outros espaços onde eu tive a oportunidade de dividir o meu conhecimento prático, a minha experiência, eu vi mudanças incríveis nas mulheres que foram lá, botaram a mão na massa, aplicaram, se permitiram mudar de postura, se permitiram errar, se permitiram experimentar. Essas mulheres me emocionaram muito, me surpreenderam e elas são muitas. Elas foram muito além do que eu imaginava ser possível. Levaram o meu trabalho e a minha experiência muito longe. Você pode ver todas essas histórias de transformações em vários vídeos aqui nessa página. Mas eu preciso ser franca com você. É claro que eu nunca vi nada funcionar para pessoas que não estejam realmente comprometidas e abertas para a sua própria transformação. Você já sabe que ninguém muda ninguém e que essa porta, a porta da mudança, ela se abre de dentro para fora. Então eu te digo que se você estiver comprometida, se for o seu momento, se você se sente chamada, esse conhecimento pode ser uma ponte de volta a você mesma e uma ponte que vai te empoderar e te trazer as ferramentas necessárias para você começar o seu trabalho com as mulheres. Ou para você ajustar e melhorar muito os seus resultados. Como é que eu sei disso? Pelas histórias que muitas alunas me contaram. E por último, mas não menos importante, essa é uma pergunta que eu estou escutando muito essa semana por todos os meus canais, nas mídias sociais, no suporte, minha equipe está recebendo essa pergunta. Ana, como que é o Mentoring? Como que ele funciona? Então vamos lá. O Mentoring é um curso híbrido, ou seja, videoaulas totalmente online, que você pode assistir da sua casa, da hora que você quiser, encontros ao vivo comigo a cada 2 módulos. E no final, uma imersão presencial para quem quer estar comigo pessoalmente, me abraçar, me conhecer e conhecer as outras mulheres companheiras de jornada. Um encontro de 3 dias. Mas se você não puder vir para a imersão presencial, que é um momento lindo e forte, não se preocupe. Tudo que tem no meu método, tudo que você precisa, tudo que é importante você aprender, está completo no curso online. Nós temos diversas alunas em todas as turmas de fora do Brasil que colocaram a mão na massa, que aprendem e dão lindos depoimentos sem nunca ter me conhecido pessoalmente. Agora, se você quiser vir, vai ser uma grande alegria poder experimentar junto comigo, junto com as mulheres na prática, aquilo que você já aprendeu no curso online. Então, vou te contar tudo que nós vamos discutir e aprender nos módulos do Mentoring. Nós vamos falar sobre o nosso corpo, onde mora a nossa identidade feminina, a relação com ele ao longo da nossa vida de mulher, sobre as matrizes femininas, amor e dor na relação com as outras mulheres da minha família, incluindo a minha mãe, sobre a luz e a sombra entre as mulheres, ou seja, competitividade e empatia, como é que isso aparece, sobre sexualidade feminina, sobre o meu lugar como profissional, o que é que eu ganho, o que é que eu perco quando eu me posiciono, que lugar é esse? Sobre como eu realmente posso ajudar as ordens e as desordens da ajuda. Vamos falar sobre comunicação conectiva, sobre liderança feminina e tudo isso numa área de membros, onde você pode colocar suas dúvidas e eu respondo pessoalmente cada questão. A cada 2 módulos tem uma aula ao vivo comigo, online, onde a gente vai poder conversar sobre o que você aprendeu, as reverberações, tirar suas dúvidas e aprofundar o conteúdo. Então agora a sua próxima pergunta deve ser: e de quanto é o investimento para eu fazer um mentoring, Ana? Esse curso foi preparado com todo cuidado para que você possa tirar o máximo valor para a sua vida e para todas as mulheres que você vai servir, para as mulheres à sua volta. Eu quero que no final você tenha a mesma sensação das mulheres que já passaram pelo mentoring e deram seus depoimentos para mim, de que você recebeu muito mais do que você investiu. Eu quero que você consiga trabalhar com as mulheres com autoria, ou seja, que você crie ou recrie o seu trabalho para que ele fique com a sua cara, com a sua identidade, com o que você acredita, com os seus valores, baseados na sua história, no seu conhecimento, que são únicos, e que você ainda trabalhe com leveza, conectada com a sua força, mesmo trabalhando com muito mais mulheres. Para que qualquer mulher que você atenda ou que esteja dentro de um grupo seu se reconecte também com a sua própria força feminina.
Muitas mulheres já me disseram que eu poderia cobrar muito caro por tudo isso, já que é um grande atalho para um caminho profissional sólido, porque você vai poder viver de círculo, isso vai ser um caminho profissional para você, porque vai ampliar seus resultados, porque aqui estão toda a minha experiência e toda a minha formação. É claro que esse não é o curso mais barato que você já fez na sua vida, mas fique tranquila que no próximo vídeo eu vou te explicar sobre tudo isso detalhadamente. E se você já sabe que você deseja participar da próxima turma do Mentoring Conexão Entre Mulheres, clique no botão abaixo, preencha um formulário para você entrar numa lista de espera especial e receber um vídeo com todos os detalhes do curso 1 hora antes da gente abrir as inscrições. Assim, você tem a chance de já fazer uma pré-reserva da sua vaga na nova turma do Mentoring que vai começar na semana que vem. Então, te vejo no próximo vídeo para te explicar em detalhes como você pode efetivamente montar e expandir os seus grupos e como podemos trilhar essa jornada juntas. E se você conhece alguma outra mulher que se beneficiaria do conteúdo que você viu aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo com ela nas suas redes sociais. Fique de olho no meu canal do YouTube, porque lá você pode acompanhar os vídeos semanais de conteúdos que eu divulgo que eu imagino que possam te interessar sobre como trabalhar com mulheres. No meu Instagram, eu estou compartilhando os bastidores do workshop, conteúdos exclusivos e um pouco mais sobre a minha rotina trabalhando com as mulheres e com as minhas alunas. Agora, deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo e me conta o que você achou dessa terceira aula, das 3 aulas. Eu vou adorar ler e responder o máximo de perguntas e comentários que eu conseguir. Eu vejo você no próximo vídeo. Fica atenta então ao seu e-mail. Até lá! Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Duarte, de Palhoça, Santa Catarina, e eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre o Mentoring Conexão Entre Mulheres da Ana Patrícia. Foi muito incrível a minha conexão com o Mentoring, porque eu vinha buscando algo que me desse um embasamento para trabalhar com mulheres. Eu senti esse chamado, né, de trabalho com mulheres há mais ou menos 1 ano e eu não conseguia tirar do papel, eu não conseguia criar um conteúdo e dar o pontapé inicial para isso. Quando eu vi os vídeos da Ana, e assim que ela anunciou o Mentoring da turma 6, eu disse, nossa, eu preciso estar nessa turma, eu preciso fazer parte disso, eu preciso aprender a trabalhar com mulheres, com essa forma que a Ana ensina, né? Tão verdadeira. E acho que eu fui uma das primeiras alunas a inscrever. E quando eu comecei a assistir os vídeos, em muitos momentos eu me conectei com a fala da Ana, né? E veio de encontro com tudo aquilo que eu buscava. Então, o Mentoring, ele me deu embasamento para mim tirar do papel tudo aquilo que eu vinha planejando. Ele me deu um embasamento e confiança para mim colocar o meu trabalho em prática. Antes, né, eu estava insegura, sem saber que caminho seguir, e a cada vídeo, a cada aula online, né, com a mentoria da Ana, com as dicas, fui ficando mais segura para realmente tirar do papel tudo isso e colocar em prática esse trabalho que tenho certeza que vai ser muito, muito lindo. E vocês ainda vão ouvir falar de mim, né? Josiane Duarte. Então, eu indico muito o Mentoring, porque a Ana, ela é muito conivente, muito verdadeira. Ela fala, ela dá, ela cumpre, ela te dá o caminho, e isso faz com que a gente perca toda a insegurança, perca toda aquela negatividade de tu colocar em prática o teu projeto. Então é só alegria. Recomendo muito e acredito que toda mulher que trabalha com mulher deveria com certeza fazer parte do Mentoring. Isso não tenho nenhuma dúvida. Seja bem-vinda aí no Mentoring. Olá, eu sou Juliana Andrade e facilito o Círculo de Mulheres Giracê aqui em Macaé. E com muito amor e gratidão eu venho partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência participando do segundo Mentoring em 2017.
Nessa época, eu estava facilitando o terceiro grupo de mulheres e vivenciando um desafio nas minhas rodas. Olhar para o feminino com relação à sombra, né? Eu buscava uma formação que pudesse me acolher, não só a nível profissional, mas a nível pessoal. E eu muito mais que encontrei tudo isso. Através das formações, dos encontros, das aulas, das partilhas com as mentorianas, das mentorias com a Ana, eu pude revisitar a minha própria história como mulher, olhar para as sombras, para as luzes com relação ao feminino, me reconectar com a luz e a sombra das mulheres da minha família, e foi extremamente curativo, foi extremamente renascedor participar do Mentoring 2. Hoje eu continuo nesse trabalho com uma postura muito mais leve e conectada com relação à facilitadora, à terapeuta no grupo. Continuo acompanhando a Ana, assistindo seus trabalhos, participando dos encontros de alunas que ela tem feito. E eu super recomendo o Mentoring e todas as formações da Ana. Querida mulher, se você deseja se reconectar com a sua história com relação ao feminino, se você deseja cuidar de uma postura mais plena, mais leve, conectada com relação ao seu trabalho com mulheres de qualquer que seja a área, faça o Mentoring. Eu termino com uma frase da Ana que me acompanha e fica ecoando aqui na minha alma. Aliás, várias frases da Ana têm esse efeito, né, sagrado e tão abundante nas nossas vidas, né? Então diz a Ana Patrícia: toda mulher me interessa, cada mulher representa um pedaço da minha alma. Meu nome é Vanessa Stefanucci, eu trabalho com coaching para mulheres. Depois de ter passado 18 anos no mundo corporativo, eu decidi fazer uma transição de carreira aproximadamente 4 anos e meio atrás, mas foi há 3 anos que eu descobri o trabalho com mulheres. Eu posso dizer para você que eu me encantei totalmente pela possibilidade de ajudar mulheres a viverem o melhor do que elas têm dentro delas, a viverem a sua melhor versão, como eu costumo dizer. Eu acabei criando até um programa de coaching especial para mulheres com o melhor dos cursos que eu fiz aqui no Brasil, no exterior. E esse programa ele já coleciona 12 turmas e histórias lindas de transformação. Mas foi neste interim que eu conheci a Ana Patrícia, comecei a ver os vídeos dela e eu me encantei com alguns assuntos que eu ainda não conhecia. E eu percebi de cara que ela tinha uma profundidade, até pela experiência dela como psicóloga em círculo de mulheres, que ela tinha algo diferente. Então eu comecei a me aprofundar e decidi fazer o mentoring. E foi muito interessante realmente, porque entender a relação, a profundidade da nossa relação com o feminino e com o masculino e como isso afeta o nosso dia a dia, as esferas, as nossas esferas da vida, seja a esfera pessoal, profissional, conjugal, foi muito interessante para mim. O que eu posso dizer é que participar do mentoring foi algo que aumentou a minha profundidade de conteúdo em relação a outras mulheres. Mudou a minha postura e o meu olhar em relação a cada uma delas. Eu posso dizer que eu subi de nível em relação à profundidade de conteúdo. Devo isso à Ana Patrícia, a minha gratidão a ela por todo o carinho, por todo o acolhimento que ela tem com todas nós mulheres e por todos os ensinamentos, é claro. E além disso, é muito especial estar com outras mulheres também que ajudam mulheres. A gente acaba realmente, como ela chama, conexão entre mulheres, a gente acaba se conectando, uma aprende com a outra e a gente se ajuda em todo esse processo. Então, Ana Patrícia, que você possa ainda contribuir com a vida de inúmeras mulheres. Eu deixo meu grande beijo para você. Continuamos conectadas. Gratidão, querida.